Hoje comemoramos Santo Ildefonso, santo e doutor da Igreja, considerado o último dos padres da patrística, o último dos pais da Igreja, como são chamados todos esses homens, esses grandes santos da época da patrística. Alguns, nem todos, são canonizados santos, mas todos eles são grandes homens. Orígenes, por exemplo, foi um grande teólogo, um grande homem desse período da patrística, mas ele não é considerado santo, ele não foi canonizado. Portanto, vamos saber da história desse Santo Ildefonso, santo e doutor da Igreja. Ele nasceu no ano de 607 e morreu no ano de 667, ou seja, com 60 anos de idade. Ele era de Toledo, na Espanha. Sua família era nobre, muito rica, e ele precisou fugir da sua família para ir para um mosteiro para poder, de fato, seguir a sua vocação. Seus pais eram contra que ele se tornasse um monge, que ele se tornasse um padre, que ele fizesse parte do clero da igreja. Mas olha que coisa interessante, ele foi amigo de santo e também era da família de santos. Ele era sobrinho de Santo Eugênio, e ele que nessa época era bispo de Toledo. E ele também foi amigo, ele estudou com Santo Isidoro em Sevilha. Ele andou no meio de santos e também, claro, se tornou santo, né? Muito bem, vamos saber um pouco então dessa grande história dele. Depois que a família dele consentiu, que aprovou a sua vocação, o seu desejo de se tornar monge, Santo Ildefonso estudou, terminou as disciplinas que ele tinha e acabou se tornando diácono. E quando ele estava como diácono da igreja, ele herdou uma grande fortuna, que os seus pais morreram, e ele pegou essa fortuna toda e distribuiu para os pobres, e também uma parte dela ele fundou um mosteiro para mulheres, para religiosas. O seu trabalho foi tão reconhecido, ele era tido como um homem de tão grande fé e piedade, que quando o abade do mosteiro morreu, ele ainda era relativamente novo, ele foi unanimemente eleito como o sucessor do abade do mosteiro em que ele vivia. E assim, ele começou a trabalhar principalmente nos bastidores para que a liturgia, principalmente ali na Espanha, se tornasse unificada, que fosse uma só em todos os lugares. Ainda havia naquela época aquela discordância de que cada igreja fazia a sua liturgia particular, cada diocese, nós queremos dizer com cada igreja, né? Cada igreja particular. E não havia muito consenso em relação a isso. E assim, Ildefonso conseguiu, no quarto sínodo de Toledo, fazer com que houvesse essa unificação da liturgia, pelo menos ali na Espanha, ali naquela região. Quando faleceu o bispo de Toledo, ele foi eleito para ser o novo bispo, o sucessor de Toledo. Mas ele não quis, e ele fugiu para se esconder, para que não o achassem e não quisessem colocá-lo como bispo, porque ele não se sentia digno. Ele foi procurado pelo próprio rei dos visigodos, que pessoalmente pediu para que ele assumisse aquele cargo, porque ele de fato tinha as virtudes necessárias para exercê-lo. E de fato, ele, se rendendo à vontade de Deus, assumiu como bispo de Toledo, e ele colocou a sua disciplina de monge também em toda a sua diocese, e fez um trabalho maravilhoso, convertendo muita gente e também solidificando a fé de muitas pessoas que estavam vacilando. Combateu muito as heresias daquela época. E olha, sabe o que é importante de Santo Ildefonso? Ele escreveu muito, por isso que ele é considerado doutor da igreja. Sobre a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria,
ele foi um dos primeiros que de fato escreveu e colocou um suporte teórico e teológico para defender a virgindade perpétua de Maria e também a sua Imaculada Conceição. Quando, séculos depois, o beato João Duns Scoto foi defender, ele que era um franciscano, foi defender a Imaculada Conceição, o dogma, ou na época nem era dogma, mas principalmente o conceito, né, a doutrina da Imaculada Conceição frente aos dominicanos que a rejeitavam, ele usou os escritos de Santo Ildefonso para se apoiar na sua tese, para defender o que de fato foi, naquela época, aceito. Ele foi vitorioso nesse debate com os dominicanos. E, posteriormente, é claro, demorou ainda muitos anos, né, para que isso acontecesse. Só em 1894, depois, de fato, foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Santo Ildefonso também, além de ser considerado um grande monge com muita disciplina nas suas penitências, nas suas orações, e também uma pessoa de muitos valores e também de muita inteligência, ele também é considerado como um místico. Teve muitas experiências religiosas, experiências místicas de visita de Nossa Senhora, de santos como Santa Leocádia. O Ildefonso estava procurando, na época que ele era bispo, onde estava o túmulo, onde estavam os restos mortais de Santa Leocádia. E Santa Leocádia apareceu a ele em sonho, indicando o local exato onde estava sepultado. Ele foi lá e de fato ela estava lá. E ele resgatou as suas relíquias e a colocou num lugar apropriado, onde havia uma igreja. E assim, muitos outros fatos curiosos e incríveis são atribuídos a Ildefonso, que morreu no dia 23 de janeiro de 667, sendo considerado o último dos padres do Ocidente, o último padre da época da patrística, dos pais da igreja. E Ildefonso foi depois, posteriormente, declarado como doutor da igreja, por todas as obras que ele deixou, por todos os títulos em que ele defendeu a fé católica e ajudou com que a fé ficasse do jeito como nós a conhecemos hoje, que as coisas que eram de fato pertencentes aos apóstolos no início da nossa igreja fossem preservadas e mantidas de uma forma correta. E isso aconteceu na época dele e aconteceu através das obras dele até os dias de hoje. Por isso que Santo Ildefonso foi um santo tão importante, um padre, um bispo, um monge tão importante para a igreja. E nós podemos pedir a sua intercessão para que nós também sejamos firmes na fé, sejamos disciplinados nas nossas orações, nas nossas mortificações da carne, para que, como Santo Ildefonso, também possamos crescer na fé e na espiritualidade. Santo Ildefonso, rogai por nós.